Tudo começa quando Takeru volta do trabalho, frustrado com seu emprego chato e desejando algo emocionante para apimentar a vida. Ele liga a TV para assistir JoJo's Steel Ball Run, mas uma luz forte pisca na tela e o teletransporta para o céu. Lá, um anjo oferece reencarná-lo num mundo mágico atrasado para consertá-lo. Mas Takeru só quer voltar ao seu mundo. Porém, quando o anjo revela que ele já está morto e sua alma logo desaparecerá, ele entra em pânico e desmaia. Compreendendo-o, o anjo promete reencarná-lo com habilidades especiais para facilitar seu trabalho. E Takeru concorda, pois não tem escolha. Depois, o anjo o envia para uma floresta remota com magia ilimitada, uma habilidade de exploração avançada para materiais e uma bolsa mágica que guarda tudo. Lá, Takeru explora a área até avistar uma vila próxima, mas ao pensar em ir para lá, ele lembra que está sem grana, como você, e decide coletar materiais para vender primeiro. Ele ativa a magia de busca, que localiza materiais negociáveis, marcando-os com naipes de baralho e escaneia seus detalhes para determinar o nível. Logo, ele coleta vários materiais de baixo nível e vai à loja geral da vila para vendê-los. Lá, oferece tudo o que coletou. Mas o lojista Jerome fica tão impressionado que contrata Takeru para coletar minério misreal das montanhas orientais, infestadas de monstros, e paga muito bem. No dia seguinte, Takeru parte para a montanha oriental. No caminho, ele chega a uma floresta escura e misteriosa, cheia de monstros. Ele usa uma lâmpada mágica para abrir caminho e busca o minério, mas nada. Enquanto explora, ele vê uma luz no fim da floresta e corre, sem saber que é a beira de um penhasco. Logo, corre pela beira e cai. Mas antes de cair, ele amortece a queda com magia. No fundo, Takeru vê uma rocha com leitura fraca e a explode. Dentro encontra muito pouco minério misreal. Isso o deixa feliz, mas ele sabe que é pouco para Jerome. Então, ele segue em frente para procurar mais. Logo, ele descobre um lago azul brilhante escondido numa caverna na montanha e fica intrigado. Ao escanear, ele descobre que é água valiosa, rica em mana de um dragão antigo hibernando sob o lago, e mergulha as mãos para beber. Nesse instante, o dragão emerge da água irritado e o intimida. Takeru não se abala e se curva, pedindo desculpas pela invasão. Impressionado com sua educação, o dragão se acalma e pede que Takeru se identifique. Quando Takeru diz que é humano, o dragão recua em choque e admite que o poder de Takeru, que o acordou, é igual ao dele. Por isso, ele pede a Takeru que ajude a chocar seu ovo, prometendo todo o minério misreal que quiser. E Takeru concorda na hora. Depois, o dragão lhe dá o ovo e o incita a pôr magia nele para chocar. Porém, ao fazer isso, uma onda de energia causa um terremoto, e o poder o puxa para um transe, e ele desmaia. Ao acordar, ele encontra o filhote fofo do dragão antigo voando em seu rosto, confuso. Primeiro, ele pergunta o nome do bebê, mas o dragão pede para Takeru nomeá-lo. Então ele o nomeia Bi. Satisfeito com a escolha, o dragão o confia a Takeru e some no lago por leite. Após a aprovação com o dragão antigo, Takeru sai da caverna com sua nova parceira, Bi, e decide acampar, pois escurece. Ele abre sua bolsa, cheia de água mágica do lago subterrâneo, e deixa Bi beber para crescer. Então, ele também bebe um copo para matar a sede. Depois ele ativa uma barreira mágica de defesa noturna, cria uma pedra mágica vermelha, a põe entre 4 rochas e faz um fogo mágico para um ensopado delicioso. Com a comida pronta, Takeru e Bi comem a sopa. Após o jantar, Takeru pergunta a Bi se sente falta do pai dragão. Mas para sua surpresa, Bi o abraça forte, mostrando que o considera sua família. Mesmo feliz, ele escaneia Bi para ver nível e habilidades. Ao descobrir que Bi é nível B, mais forte, Takeru fica com ciúmes e avisa Bi para não ser imprudente. Na manhã seguinte, Takeru e Bi sobem o penhasco para a floresta escura onde chegou no dia anterior. Ao chegarem lá, Takeru se choca ao ver que a escuridão sinistra sumiu, o que o surpreende. Ele tenta achar uma razão em seus neurônios, mas, sem sucesso, desiste e decide coletar materiais de rank C que encontrar. Ele ativa a busca localizando novas ervas, mas ao colhê-las, Bi, que explorava, voa assustado para seus braços. Curioso, Takeru ativa a busca de novo e logo descobre a localização de monstros agressivos. Logo, um falcão rocha com carne de wagyu 5 estrelas voa atrás dele. Takeru analisa a carne, cria um escudo e derrota o falcão com 3 agulhas de gelo. Em seguida, Lobo e Serpente o encurralam no penhasco, mas Takeru acelera o corpo com magia e usa redução para se aliviar e dar grandes saltos. Um lobo o ataca, mas ele salta, endurece os membros e o derrota com um chute machado na cabeça. Os outros atacam, mas Takeru os destrói facilmente com movimentos de taekwondo de Bruce Lee e começa a colher a carne para depois. Infelizmente, sua busca detecta e o alerta sobre outros monstros em emboscada. Takeru fica arrasado, pois não pode lutar o dia todo, mas Bi se prende a ele, voa com seu corpo leve para o alto e o solta acidentalmente ao perder a força. Takeru cai dezenas de metros, mas por algum motivo, após atingir o chão, ele sobrevive e se vê numa estrada oficial fora da floresta. Após agradecer a Bi, Takeru tira um galho adormecido da famosa árvore mágica, Yggdrasil, que tinha na bolsa, e segue com Bi a pé.
Logo, Bi libera seu sopro com mana no galho, ativando-o e o transformando num cajado de mago. Confuso, Takeru tenta entender o que houve. Mas seu cérebro trava tanto que ele só pensa em ficar ou descartar o cajado. Então, houve um monstro gemendo à distância. Mas em vez de fugir, como um sobrevivente normal faria, o idiota corre para investigar. Minutos depois, ao chegar à fonte, ele encontra uma elfa, Brolite, sentada atrás de um tronco parecendo sombria, e pergunta o que há. Brolite diz que está morrendo de fome, seu estômago ronca. E Takeru reconhece o som. Satisfeito por não ser um monstro, ele a alimenta com água e um sanduíche, que Brolite engole como uma vaca gorda. Após vê-la recuperar as forças, Takeru a confronta por explorar a floresta sem comida. Enquanto ela se defende, Takeru muda o foco e diz que ela cheira a cocô de cavalo. Isso irrita Brolite. Então, em vez de continuar a conversa, ela se levanta, o acusa de rudeza e vai embora. Após o encontro com Brolite, ele coleta mais materiais da floresta e segue. Ao sair da floresta, avista uma carruagem puxada por um unicórnio vindo em sua direção e para observar. Logo, o cavaleiro Porin para a carruagem e pergunta a Takeru quem ele é e para onde vai. Takeru responde que é um coletor de materiais, voltando para a vila. Porin o convida a viajar com eles, já que é o mesmo destino, e ele aceita. Logo, a jornada continua, e Takeru conhece a esposa de Porin, Elisa, e seus pequenos, Yunan e Cain. Em pouco tempo, Bi, que Takeru escondeu no casaco, faz barulhos, e os pequenos ouvem. Curiosos, perguntam se ele esconde algo, mas Takeru fica misterioso e avisa que esconde um monstro muito raro. Ouvindo isso, Elisa o incita a parar de ser tão misterioso. Takeru solta Bi e explica que é um filhote de dragão. Impressionado, Porin pergunta se ele é um cavaleiro dragão, mas Takeru diz que o chocou do ovo, o que o surpreende mais. Enquanto Yunin e Cain brincam com Bi, Elisa explica que cavaleiros dragão são raríssimos em seu mundo, e um dragão de verdade é ainda mais raro, fazendo Takeru perceber a importância de Bi. Mais tarde, Takeru, Porin e família param para acampar. Depois, Takeru monta uma barreira de defesa para protegê-los. Então ele tira os ingredientes da bolsa e libera seu Gordon Ramsay interior para preparar seu ensopado de carne. Quando Porin come, o pobre homem chora de tão delicioso, e Takeru e família, que também apreciam, riem de suas expressões. Após o jantar, Elisa canta enquanto Porin toca banjo, e Takeru passa a noite brincando com Eunin e Cain. Depois de tudo, Takeru admite que era exatamente isso que ele desejava na Terra e dorme feliz. Bem cedo, Takeru, Porin e sua família acordam e seguem viagem para a vila, com Takeru conduzindo o unicórnio. Ao chegarem, Takeru se separa de Porin e sua família e visita Jerome para avaliar o minério miceril que coletou. Após 5 minutos de espera angustiante, Jerome termina a avaliação e diz que ele trouxe minério mágico miceril junto aos outros. Takeru não se surpreende, pois já sabia. Mas quando Jerome diz que um único cristal do minério mágico miceril contém mana suficiente para substituir a pedra mágica de todo o reino, ele fica chocado. Nunca esperou tanto poder num cristal tão pequeno. Para não chamar a atenção, Takeru diz que o encontrou por acaso, e Jerome felizmente acredita. Em seguida, Jerome diz a Takeru que ele não tem bom senso sobre como o mundo funciona. Em vez de deixá-lo, ele o aconselha a viajar para Belcaim, uma grande cidade comercial do reino, e se registrar como aventureiro na guilda para aprender mais sobre o mundo e fazer um nome para si. Mais tarde, ele aprende sobre guildas de aventureiros e suas classificações num livro, tornando sua missão de vida entrar numa guilda em Belcaim. Porém, como ainda tem alguns dias na vila, ele vai com calma, comendo, bebendo e coletando o máximo de materiais. No seu último dia, ele encontra a única cozinheira da taverna da vila para se despedir e coleta 3 meses de temperos para sua jornada. Mais tarde, Takeru examina o pequeno cristal mágico miceril que Jerome lhe contou. Enquanto Bi dorme, ele decide transformar o cristal em algo útil para a vila, em gratidão pela ajuda. Para isso, ele pega o lampião a óleo da mesa, coloca o minério mágico miceril perto e os funde magicamente, criando uma ferramenta mágica que projeta uma barreira de defesa sobre a vila, afastando qualquer perigo. No dia seguinte, a vila inteira se reúne no portão de saída para se despedir de Takeru. Após se despedir, ele entrega a ferramenta mágica dizendo que quer ser protegido até seu retorno seguro, e foge enquanto Jerome descobre que ele fez a ferramenta com o minério mágico miceril. Pouco depois, Takeru e Bi encontram um caranguejo gigante, um caranguejo Mont Blanc, e ele o escaneia. Ao descobrir que a carne é comestível, algo estala nele e ele entra em modo de ataque. Ele reduz seu peso e endurece os punhos. Antes que possa lutar, Bi nocauteia o caranguejo com um grito sônico alto. Infelizmente, antes que Takeru colha a carne, mais 2 caranguejos Mont Blanc surgem de lados opostos e o atacam. Vendo isso, Bi leva Takeru para o alto, e os caranguejos colidem e se nocauteiam. Nesse momento, o primeiro caranguejo se recupera do ataque sônico e avança em Takeru.
mas infelizmente Takeru o rebate com força, como um jogador dos Yankees, e o abate. Ao anoitecer, Takeru transforma as mãos numa faca mágica, corta um dos caranguejos gigantes e o cozinha num caldeirão com os temperos certos. Depois de pronto, ele e Bee cortam a carne e comem à vontade. No dia seguinte, Takeru e Bee chegam a Belcaim e param nos portões de entrada para saber mais sobre a cidade. Logo, ele nota um escritório de inspeção no portão, verificando novos imigrantes, e entra na fila. Minutos depois, na sua vez, ele esconde Bee no casaco para evitar suspeitas e transforma magicamente sua bolsa para parecer normal. Então, ele entra no escritório. Lá, os guardas, uma mulher e um homem, verificam sua bolsa e logo descobrem que Takeru é um coletor de materiais. Perguntam se ele está ali para vender, mas Takeru diz que só quer ser aventureiro na guilda, e ele aprova. Contudo, antes de deixá-lo passar, o homem lança um feitiço mágico especial, chamado Avareza, usando uma lente de aumento em Takeru para ver se ele carrega algo suspeito. Ao não ver nada suspeito, o homem se acalma e passa para a parte final da inspeção. Enquanto preenche os formulários, ele nota as palavras Bênção do Dragão escritas na lente e pergunta a Takeru o que significa. Nesse momento, Takeru mostra a Bee aos guardas e apresenta o pequeno dragão como seu parceiro. O homem pede a Takeru para marcar o dragão com algo que prove que Bee é dele, e Takeru coloca um amuleto na cauda de Bee. Com isso, o homem escreve uma nota ao prefeito para informar que um dragão está entrando na cidade. Então, ele dá as boas-vindas a Takeru em Belcaim e o conduz para fora da sala de inspeção. Logo, Takeru entra na praça do mercado da cidade e corre para a guilda dos aventureiros que fica na rua para se registrar. Lá, ele encontra a recepcionista, Ariana, e preenche um formulário especial com seu nome e ocupação. Depois, Ariana pergunta se ele tem experiência de combate e Takeru garante que já derrotou um pássaro grande, vários lobos-serpente e alguns saborosos caranguejos Mont Blanc. Ouvindo isso, Ariana pede a Takeru que prove ter derrotado os monstros que mencionou. Então, Takeru abre sua bolsa e libera um dos caranguejos gigantes que quebra a mesa e causa um alvoroço. Enquanto a multidão se reúne para observar, Ariana fica muito assustada. Mas então um semi-humano aparece, o escaneia com um feitiço especial de leitura mental de Ares e o marca de azul, pois não tem más intenções. No entanto, ao saber que Takeru come a carne gigante que acabou de tirar, ele desconfia que Takeru não bate bem da cabeça. Mas por enquanto, ele se concentra em completar o registro e pergunta sobre seus parceiros. Quando Takeru apresenta Bee, o dragão bebê, como seu parceiro, a guilda inteira o encara em choque, pois erraram um novato ser tão casual com um dragão bebê. Ariana aprova a inscrição de Takeru e o registra como aventureiro de Rank F, conforme as regras da guilda. 2 semanas depois, Takeru rapidamente se torna o favorito de todos, ajudando os fracos e indefesos. Um dia, enquanto discute um trabalho com seu contato semi-humano, Greed, Ariana entra com pedidos de várias pessoas que querem os serviços de Takeru. Ele pega um e deixa o resto. Após o trabalho, Takeru se refresca no banho da guilda. Logo, seu amigo Clay, um aventureiro lagarto com 3 cicatrizes de garras nas costas, aparece para se juntar a ele. Depois de se acomodar, Clay fala das coisas altruístas que ele tem feito e o repreende por boicotar o lucro só para agradar a escória. Ele pergunta a Takeru se já recebeu aviso de promoção de rank. Quando Takeru diz que não, ele se irrita, o incita a aprender mais sobre o mundo e sai do banho. Pouco depois, Takeru se veste e visita Greed para receber o pagamento do último trabalho. Greed sugere que ele suba de rank, pois completou muitos trabalhos em pouco tempo. Takeru sabe que quanto mais alto o rank, mais atenção atrai, o que atrapalharia sua vida pacífica. Infelizmente, enquanto ele está prestes a responder ao pedido de Greed, um aventureiro invade a sala e informa que goblins se aproximam da cidade. Em minutos, o mestre da guilda reúne os aventureiros e ordena a Musli, uma curandeira semi-humana, que chame todos os de rank A. Assim que ela sai, ele vê Takeru tentando sair e o chama para o briefing na sala de conferências. Após o briefing, 2 valentões semi-humanos tentam intimidar Takeru. Mas o mestre da guilda, que o reconhece como o coletor de materiais favorito de Greed, os impede e observa Takeru. Após um breve silêncio, ele elogia Takeru por não se intimidar com sua presença. Então ele lhe diz algumas palavras encorajadoras e o deixa com Musli. Mais tarde, Musli leva Takeru à tenda de cura na retaguarda e surta ao ver vários monstros voadores ao redor. Sabendo que ela está com muito medo, Takeru a segura e a incentiva a focar na cura para esquecer os monstros, o que surpreendentemente funciona. Logo depois, Clay, que ouviu o discurso de Takeru, o provoca por ser formal demais com Musli. Em sua defesa, Takeru diz que só não quer problemas no futuro. Então ele pergunta a Clay por que ele não está na linha de frente desta batalha. Quando Clay diz que é porque suas cicatrizes nas costas estão doendo, Takeru pergunta sobre elas tão casualmente que Clay fica chocado por ele não as ver como vergonha. Takeru sabe que ele as conseguiu defendendo alguém, então o incita a ter orgulho de estar vivo para proteger. Ao ouvir isso, Clay percebe que ele está certo.
Mas antes que a conversa continue, eles veem fumaça e ouvem uma buzina de batalha. Ambos sinalizam que a formação do mestre da guilda foi quebrada. Vendo isso, Clay pega uma lança e vai direto para a batalha para lutar e proteger Takeru. Depois que ele sai, Takeru pega seu cajado e ergue um escudo mágico para proteger Muesli e os outros curandeiros. Ele vai para o campo de batalha para verificar Clay. Logo ele chega e encontra os dois valentões de antes com problemas para derrubar goblins. Sem hesitar, ele fortalece os membros, soca goblins e faz Bee liberar magia de raio que eletrocuta todos na área. Ele pergunta aos valentões o que aconteceu, e eles dizem que um sargento goblin de alto rank colapsou a linha de frente, separando-os de Clay e do mestre. Preocupado, Takeru procura o amigo e o encontra de joelhos, com dor, prestes a ser massacrado por 3 goblins. Sem hesitar, ele mata os goblins, se reúne com Clay e aconselha que recuem para planejar um contra-ataque. Nesse momento, o sargento Goblin e seus capangas os atacam, mas Clay se deixa cercar e diz a Takeru para fugir enquanto ele os detém. Enquanto a dupla luta contra os goblins menores, Takeru pergunta a Clay sobre suas cicatrizes para garantir que ele as odeie o suficiente para curá-las. Assim que Clay afirma, Takeru faz Bee destruir os goblins menores com raios. Ele tira um pote de água mágica do lago subterrâneo do dragão antigo e despeja em Clay. Logo depois ele invoca um feitiço de cura que ativa os efeitos da água. As cicatrizes de Clay se curam, e ele se transforma num Godzilla em miniatura com poderes estranhos. Usando-os, Clay aniquila a frota de goblins, encerrando a batalha e salvando a cidade novamente. Pouco depois, o mestre da guilda aparece e pergunta a Takeru se ele restaurou os poderes de Clay. Takeru confirma. O mestre da guilda, ciente de outras coisas que ele fez, exige que Takeru revele o que é. Takeru diz ser um aventureiro Rank F, mas o mestre da guilda sente que ele mente, porém o deixa e o agradece. Mais tarde naquela noite, um Clay normal encontra Takeru e exige saber o que ele fez ao seu corpo para fazê-lo sentir tanto poder. Takeru diz que não é nada, mas sob pressão, revela a verdade sobre a água mágica. Ao saber que a água é do lago subterrâneo do pai de Bee, Clay pergunta por que Takeru a usou e ele diz que era o mais próximo de uma poção de super cura. Ouvindo isso, Clay pergunta mais sobre o feitiço de cura. Quando Takeru explica a anatomia humana, Clay pergunta quem ele realmente é. Antes de responder, Takeru considera suas opções e decide contar tudo a Clay porque confia nele. Clay se choca ao saber que Takeru morreu e reencarnou de outro lugar, mas Takeru o senta e explica. Depois, Clay diz a Takeru que seu ritual de cura o transformou num Dragonaut, uma espécie violenta de lagartos, e teme ficar animado demais e destruir tudo. Quando Takeru o avisa para levar as coisas com calma, Clay perde a paciência e o repreende por ser sério demais. No dia seguinte, Clay visita uma forjaria no centro para comprar uma tesoura especial para seus trabalhos. Enquanto ele examina as armas no mostruário, o lojista Ribble aparece e pergunta o que ele procura. Takeru diz que veio pela tesoura, mas Ribble diz que eles não as vendem. Quando Takeru está prestes a sair, Ribble o reconhece como o famoso coletor de materiais e o leva ao mestre da loja. Ele quer ver se o mestre, Grukes, aceita fazer uma tesoura para Takeru em troca de algo. Ribble sugere que Grukes contrate Takeru para buscar minério de Hildra para a espada da próxima exposição de artesãos, em troca da tesoura. Mas o velho rabugento se recusa a enviar Takeru para a perigosa mina Hyuhai. Cansada de sua rabugice, Ribble puxa o cabelo dele e o chama de covarde por ter medo. Mas Grukes a lembra que demônios rondam aquelas minas, e Ribble percebe que ele está certo. Ribble se desculpa por estressá-lo e o incita a esquecer. Em vez de sair, Takeru mostra uma garra de caranguejo Mont Blanc para provar que lida com monstros fortes e insiste para que Grukes o deixe pegar o trabalho, em troca de uma tesoura. Grukes o contrata e Takeru e Bee embarcam numa carruagem de Belkain para Basra, onde fica a mina perigosa. No caminho, ele ouve passageiros falando de coisas estranhas, perturbações nas florestas e plantas venenosas murchando. Takeru se pergunta se ele é a causa de tudo isso. A carruagem os deixa numa loja de cavalos. Antes de explorarem, ouvem Brolit reclamando com o tratador por um corvo gigante em vez do Pégaso branco. O tratador diz que presumiu que ela queria um cavalo, já que Pégasos não existem. Brolit se acalma e resolve o mal-entendido. O tratador de cavalos sugere que ela visite o reino anão de Basrael e Brolit parte imediatamente. Após ouvir a discussão, Takeru leva Bee para a floresta para coletar ingredientes e ervas, mas ouvem um gemido e o rastreiam até Brolit, faminta. Após alimentá-la, Takeru quase morre com seu fedor, então a limpa com magia e decide se separar. Mas antes disso, Brolit o incita a ajudá-lo no trabalho e Takeru aceita. Após um dia inteiro de coleta e diversão, escurece. Então Brolit pega um tronco da floresta e o corta em lenha com suas adagas Rank A. Takeru elogia suas habilidades. Ele passa as próximas 2 horas preparando seu ensopado, que Bee e Brolite desfrutam muito. Depois do jantar, Takeru pergunta a Brolit por que ela vai a Vorza, e ela diz que procura o Pégaso branco que a irmã quer.
Ela reclama de estar sempre em dívida com Takeru, então ele a contrata como guarda-costas, e os dois têm um momento. No dia seguinte, chegam ao reino Anão Vorza, na cordilheira Hyuhai, e exploram a vila por comida. Logo chegam a um restaurante local e comem a iguaria local, wrap de carne. A dupla discute um amigo em comum. Logo Clay aparece atrás deles e se reúne com os amigos. Após as formalidades, Clay confronta Takeru por sair sem avisar, e Takeru diz que avisou a guilda. Clay o perdoa e pergunta seu destino. Ao saber o destino e a recompensa, Clay o acusa de ser ingênuo e decide acompanhá-lo como seu guarda-costas, junto com Brolite. Após o almoço, os quatro se juntam à multidão nos portões. Enquanto esperam a aprovação, Clay fala com os guardas que agilizam a entrada. Segundos depois, na cidade subterrânea, o guarda diz a Clay que o rei anão solicitou sua presença. Takeru fica chocado que Clay conheça o rei. Clay tenta minimizar, mas o guarda revela a Takeru e Brolite que ele é o herói que o salvou do Rei Trovão. Em seguida, os leva para ver a estátua embaraçosa que fizeram de Clay, com um corpo de pai. Depois, vão ao palácio, onde Clay confronta o rei sobre a estátua e Takeru entrega a carta de Grusos. Após ler, o rei aceita o pedido de Grusos, mas diz que a mina virou covil de demônios após o tremor anos atrás, e pergunta a Takeru se ele ainda quer ir. Clay garante que ambos são fortes. O rei os contrata para descobrir a verdade por trás das perturbações demoníacas na mina Hyuhai. Takeru e seus amigos encontram seu guia, Zambo, recepcionista-chefe da guilda de Vasra, que abre a porta para os túneis da mina. Lá dentro, Clay e Brolite reclamam da escuridão, então Takeru ilumina o local com magia. Ele lança outro feitiço no mapa mal desenhado de Zambo para facilitar a leitura. Antes que avancem, Bee e Clay sentem algo vindo e avisam os outros para ficarem alertas. Logo, duas aranhas monstruosas gigantes saem da escuridão. Enquanto Clay mata a primeira, Takeru atordoa a outra e Brolite a finaliza. Enquanto viajam, Takeru chega a um beco sem saída. Enquanto os outros tentam entender, ele os manda se afastar da parede, cria uma barreira e abre a rocha com 3 chamas. Depois, uma coleção inteira de videiras secas, que Zambo reconhece, é exposta. Enquanto discutem, Bee informa Takeru que um demônio se aproxima. Vendo isso, Takeru se adianta para derrotar o monstro sozinho. Confuso, Clay o confronta para saber se ele está falando sério. Para sua surpresa, Takeru fica sério demais e age como se fosse lutar contra um chefe de Dark Souls. Quando o demônio aparece, é um caranguejo Trango Rank A. Então, Clay e Brolite avisam Takeru para deixá-los lutar juntos. Nesse momento, Takeru e Bee estão babando como crianças na fábrica de Willy Wonka. Logo, o monstro os ataca, mas após desviar, Takeru instrui Bee a cobri-lo. Ele reduz o peso para ser mais ágil e endurece os membros para socos fortes. Enquanto avança no caranguejo, Bee o atordoa com seu boom sônico, e Takeru tenta esmagar sua cabeça com o cajado. Sem sucesso, Takeru recua, faz Bee prender o caranguejo e o escaneia para descobrir os pontos fracos. Ao descobrir, ele invoca agulhas de gelo giratórias e ataca os pontos fracos, congelando o caranguejo. Takeru vence a batalha. Embora Brolite e Zambo fiquem impressionados, Clay os repreende por não terem confiado neles quando mais importava. Takeru se desculpa e promete deixá-los lutar contra tais monstros. Clay os perdoa e eles continuam. Pouco depois, Takeru mina minério seco de alta pureza e decide ir mais fundo após sentir um grande depósito de minério com seu escaneamento. Comovido, Zambo agradece a Takeru, que se pergunta se era isso que ele queria dizer com mudar o mundo. Ao saírem da mina, Takeru começa a acreditar que está mudando este mundo autodestrutivo, pouco a pouco, e espera que as coisas continuem assim. Ao retornarem ao palácio do rei de Vasra, Takeru mostra a carcaça congelada do caranguejo Trango como prova, e o rei fica felicíssimo. Ele elogia a bravura de Takeru, e o incentiva a pedir qualquer recompensa. Mas para sua surpresa, Takeru apenas pede a carcaça. No dia seguinte, Brolite finalmente consegue um belo Pégaso branco, cortesia dos anões. Ela admirou a beleza e o pelo brilhante, montou nele, agradeceu a Takeru por toda a ajuda e começou sua jornada de volta. Horas depois, Takeru e Clay voltaram à Guilda dos Aventureiros em Belcane. Ao entrarem, Ariana se aproximou, surpresa ao ver Clay com ele, e perguntou se já tinham formado um grupo. Sem hesitar, Clay confirmou que sim, e Ariana pulou de alegria indo contar aos outros. Depois, Takeru confrontou Clay por aquela artimanha, mas Clay disse que preferia formar um grupo com ele para ficar de olho, do que continuar vivendo como um andarilho sem esperança. Com isso, Takeru e Clay discutiram e decidiram um nome para o grupo, a Brigada Negra Azul. Resolvido isso, Takeru voltou à ferraria, onde Grusis e Ribel trabalhavam, para lhes entregar o minério Odrite de alta qualidade que extraiu. Ao verem, a dupla chorou de emoção e agradeceu muito a Takeru. Depois pediram que ele nomeasse sua recompensa. Mas Takeru pediu que o ajudassem a fazer uma tesoura personalizada e eles logo começaram. 2 semanas depois, enquanto Takeru e Clay relaxavam num bar, o mensageiro da guilda, Wade, apareceu com uma carta selada, informando que foram convocados pelo Lorde de Belcaim. Takeru suspeitou de problemas e fingiu uma dor de estômago para evitar ir.
Mas Wade garantiu que o Lorde era razoável, sem preocupações. Após ler a carta, Takeru, Bee e Clay foram de carruagem luxuosa até a mansão do nobre. No caminho, Takeru notou pessoas os encarando e perguntou a Clay o porquê. E Clay disse que era porque as pessoas respeitavam muito aventureiros com o apoio de um nobre. Logo depois, chegaram à casa do Lorde, e enquanto eram escoltados pelo mordomo, Takeru se maravilhou com a beleza e a ordem de todo o edifício. Em pouco tempo, a filha pequena do Lorde, Tierra, se aproximou e exigiu que Takeru lhe entregasse Bee sem motivo. Chocado com a grosseria, Takeru disse que não, mas quando Tierra afirmou que só nobres como ela eram dignos de dragões, Takeru percebeu que lidava com uma pirralha mimada. Ele escaneou os detalhes dela para descobrir o que gostava e tentar convencê-la educadamente. Ao não encontrar nada, ele se ajoelhou, o que deixou Tierra confusa e perguntou educadamente por que ela achava ter direito a Bee. Tierra respondeu que sua serva lhe contou sobre ele e a incentivou a agir rudemente ao exigir o dragão para que Takeru fosse coagido. Com isso, Takeru percebeu que a serva era inútil ali, então calmamente disse a Tierra que Bee era sua família e que não podia entregá-lo. Ao ouvir isso, Tierra ficou triste por ter sido rude e pediu desculpas, mas Takeru e Bee a perdoaram facilmente, perguntando por que ela queria tanto Bee. Quando ela ia explicar a condição da mãe, seu pai, o belo Lorde que os convocou, Belminant, entrou, se apresentou a Takeru e os levou ao seu quarto particular para discutir. Após se desculpar por Tierra novamente, Belminant disse à dupla que os convocou para curar sua esposa, acamada há quase meio ano. Belminant ouvira falar dos milagres de cura de Takeru, que o tornaram popular. Decidiu contratá-lo para curar sua esposa. Takeru hesitou, pois sabia que se errasse, isso poderia lhe trazer problemas. Após ouvir a triste história de Belminant sobre sua filha querer uma criatura como Bee para fazer companhia à mãe na escola, Takeru concordou. Belminant o levou ao quarto escuro e abafado onde ela estava. Lá, Takeru pediu que abrissem as persianas para deixar a luz entrar. Mas quando Belminant disse que os olhos de Muli, sua esposa, eram sensíveis à luz, Takeru escaneou o corpo dela. Ele encontrou sintomas normais como dor nas articulações, dores de estômago, tontura, que pode curar. Mas o último, envenenamento por Ivor, era algo que nunca tinha ouvido falar. Com um olhar deprimido, ele perguntou a Belminant se tinha certeza de deixar a vida da esposa em suas mãos. Com lágrimas, implorou a Takeru para salvá-la. Para isso, Takeru curou os olhos dela lenta e suavemente, limpou todo o quarto com magia e abriu as persianas para deixar a luz entrar. Depois disso, Muli viu o marido novamente, mas enquanto choravam nos braços um do outro, o inútil que envenenava a mente de Tierra, Bernard, apareceu com duas criadas. Takeru, suspeitando do sujeito, pediu que Belminant discutisse com ele e Clay em seu escritório. Lá, Takeru disse a Belminant que alguém próximo estava envenenando sua esposa com algo chamado toxina Ivor, e perguntou se ele tinha informações para prepararem um antídoto. Chocado, Belminant se recompôs e disse a Takeru que a toxina Ivor era um antigo veneno proibido, perdido no tempo. Takeru disse que poderiam fazer um antídoto com a toxina original, mas Clay afirmou que os ingredientes não existiam mais. Sem perder a esperança, Belminant lembrou-se dos documentos e registros de seus ancestrais. Ele pega vários livros e procura um com informações sobre a toxina. Como a maioria estava em língua antiga, Takeru usa sua habilidade para traduzir para o japonês moderno. Em seguida, ele transforma sua magia de busca numa Wikipédia offline, usando-a para encontrar o único diário que falava da toxina. Lendo, Takeru e os outros descobrem que a toxina Ivor vem da rara e brilhante flor Ivor dourada que cresce perto de uma estátua de Pégaso, em um grande lago numa terra distante. Clay reconhece o lago perto da vila Ashet, mas como são 5 dias de viagem, ele e Takeru preparam os cavalos para partir, sem saber que Bernard os observava. Antes de partir, Takeru coloca uma pedra de mana num canto da mansão e explica a Clay e Belminant que é um alarme de segurança que só tocará se alguém com má intenção se aproximar de Muli. Tiaras então corre até Takeru, ofegante, e se desculpa novamente pela grosseria. Impressionado, Takeru elogia seu senso de responsabilidade e a incentiva a pensar por si mesma da próxima vez. Ele acrescenta que em sua ausência, ela deve relatar ao pai qualquer um que tente envenenar sua mente contra ele. Tiaras promete ficar atenta. Resolvido isso, Takeru e Clay partem, viajando muito mais rápido que o normal, graças à magia de redução de peso de Takeru. 3 dias depois, chegam a um deserto que Clay diz ter sido Asha, surpreendendo Takeru. Ao chegarem ao lago, encontram a água descolorida e turva, como se houvesse um contaminante. Takeru a escaneia e descobre que algum canalha poluiu a água de propósito para um esquema elaborado. Mas quando ele ia investigar mais, 3 pessoas magras aparecem e os confrontam, pensando que eram inimigos. Ao perceber que eram apenas nativos assustados de Ashif, Takeru e Clay calmamente mostram seus anéis da guilda, provando serem aventureiros de Belcames. Depois ele tenta fazer perguntas, mas um deles desmaia, e Takeru descobre que não estavam se alimentando bem.
Preocupado, ele pede aos outros dois que o levem e a Clay de volta à vila. Ao chegarem, encontram um lugar estranho e deserto. Um aldeão explica que uma tragédia atingiu a vila 10 meses atrás, quando o belo lago descoloriu, matando os peixes e poluindo os poços. Porém, quando estavam prestes a desistir, um mercador chamado Engash apareceu e ofereceu 60 barris de água por mês em troca da flor Ivor que crescia secretamente no lago. Takeru fica irritado e identifica Ngosh como um canalha inútil. Confuso, o homem pobre argumenta que só estava tentando ajudar. Mas Takeru diz que Ngosh envenenou o lago de propósito e coletava a flor mensalmente sem dizer que era tóxica. A notícia joga a vila no desespero, mas para corrigir o erro de Ngosh, Takeru usa magia espiritual para chover por um tempo, limpa os aldeões e conserta os edifícios. Em seguida, Takeru alimenta toda a vila. Então ele, Clay e Bia se reúnem com o chefe da vila para pedir permissão para colher a flor Ivor para o antídoto. Naturalmente o chefe concorda, mas sente que não é o suficiente para retribuir a ajuda de Takeru. Takeru tenta convencê-lo de que está tudo bem. Mas então um dos meninos de antes, Ganza, e duas outras garotas se aproximam e levam Takeru à sua base secreta, o depósito da vila. Lá, Ganza mostra uma fruta salgada chamada Lidas, que todos jogam fora pelo sabor. No entanto, ao provar o suco, Takeru reconhece ser molho shoyu e sorri imediatamente. Na mansão de Belminant, Tiaras ouve o alarme de Takeru e corre para o quarto da mãe para ver se ela não está sendo atacada. No caminho, ela vê Bernard tentando entrar sorrateiramente no quarto da mãe e recua em choque. No momento em que ele a nota, Bernard tenta disfarçar. Mas quando Tiaras o manda ficar longe, ele pergunta por que o afasta. Tiaras diz que o alarme mágico de Takeru tocou por causa dele, e Bernard muda, tentando envenenar a mente dela contra Takeru. Mas quando Tiaras se recusa a ser manipulada, Bernard fica hostil com a garota. Para a sorte de Tiaras, antes que ele a machuque, Belmanent aparece com seu mordomo, e Tiaras pede que os três conversem no escritório. Lá, Belmanent ouve os dois lados, mas antes de concluir, coloca uma jarra de água na mesa, dizendo ser a água que Bernard planejava dar a Mully, e o incita a beber. Quando Bernard começa a tremer, Belmanent joga água no rosto dele, e o idiota confessa imediatamente que envenenou a água. Belmanent então bebe a água para provar que é normal. Ele prende Bernard e vê por uma carta secreta que ele não agia sozinho. Na mesma época, Engat aparece na loja do chefe da vila e bate para coletar o suprimento mensal de flores Ivor. Quando ninguém responde, Engat está prestes a ir embora quando um aldeão aparece. Engat pergunta onde está o chefe da aldeia, mas o aldeão tolo diz que ele está mostrando a área para alguns aventureiros. Ao ouvir isso, Engat chama seus capangas e inicia seu plano de ataque sinistro, sem saber que o chefe da aldeia está levando Takeru e Clay para o campo secreto das flores de Ivor. Encantado com o brilho das flores, Takeru escaneia todas as espécies no campo e pede permissão ao chefe da aldeia para levar uma. Assim que o chefe permite, Takeru corta uma e aguarda. Mas quando estão prestes a sair, um homem corre até eles, ofegante, e informa que a aldeia está pegando fogo. Takeru, Clay, Bia e o chefe correm de volta para a aldeia, vendo todos os edifícios em chamas, e entram imediatamente em modo de resgate, apagando incêndios e salvando os presos. Depois, o aldeão que Engat encontrou antes encontra Takeru, agradece por salvar a aldeia e conta sobre seu encontro com Engat. Takeru fica furioso com o gordo perdedor por essa façanha perigosa. Mas quando descobre pelos outros aldeões que o homem também sequestrou Ganza, ele fica muito irritado e usa um feitiço de busca de área ampla para localizar o esconderijo de Engat. Logo após localizar o prédio a poucos quilômetros, ele monta em seu cavalo, Clay faz o mesmo e promete aos aldeões preocupados que voltará com Ganza, custe o que custar. Em seguida, eles cavalgam pelas estradas escuras e chegam ao prédio rapidamente. Lá, eles se escondem num arbusto próximo e pedem para B se aproximar e ver o que os capangas fazem. Segundos depois, B diz que os incendiários festejam e celebram o crime. Clay fica tão irritado que se transforma em sua forma Godzilla e quase entra em fúria. Takeru sabe que, se atacarem agora, Engat levará Ganza na confusão, então ele põe juízo na cabeça de Clay e usa um feitiço de invisibilidade para torná-los invisíveis, para que passem pelos guardas sem levantar o alarme. Minutos depois, Takeru e Clay neutralizam os guardas bêbados e tolos relaxados perto do portão e continuam explorando o prédio por mais alguns minutos até chegarem ao bar particular de Engat no andar superior. Lá, eles se aproximam da entrada para ouvir um dos capangas bêbados de Engat tagarelando sobre seu grande plano mestre, continuar deixando a esposa de Belmanent doente para popularizar a toxicidade da flor de Ivor como incurável e aumentar o preço para um lucro real. E isso faz a raiva de Clay atingir o nível do Hulk. Depois de ouvir tudo o que aqueles pedaços de lixo inúteis tinham a dizer, Clay implora a Takeru para deixá-lo atacá-los. Assim que Takeru dá o sinal verde, Clay desativa o feitiço de invisibilidade, invade o prédio e tem os melhores 15 minutos de sua vida, espancando os capangas de Engat.
Em meio à confusão, Engash ordena a um de seus homens que liberte sua arma secreta para que possam revidar. Mas logo depois que o cara sai, Takeru aparece atrás dele, fingindo ser um de seus homens, e pergunta onde Ganza está sendo mantido. Depois que Engash diz que Ganza está no outro prédio, Takeru vai pra lá e faz B derrubar o idiota que guarda a cela. Em seguida, ele vê o pobre Ganza assustado e chorando em sua cela, então arromba a fechadura e o leva nas costas para fora. Lá fora, Takeru encontra todo o prédio em caos pelo que os capangas chamam de Demônio do Lago. Mas como Clay ainda está dentro do prédio, ele faz Ganza se segurar firme em suas costas e corre para dentro. Ao chegar lá, ele encontra Clay lutando contra uma anêmona do mar gigante e pegajosa, e a escaneia, percebendo que o gordo canalha do Engash foi quem a invocou. Por falar nisso, Takeru logo encontra Engash chorando e implorando para ser salvo, o que é curiosamente irônico. Embora hesite a princípio quando o monstro ataca, o bonzinho acaba protegendo Engash. Então ele se junta a Clay e congela os tentáculos da anêmona para imobilizá-la. No entanto, para acabar com ele, Takeru diz a Clay para esmagar seu cérebro, e Clay dá um soco tão forte que a criatura entra em frenesi, lançando Takeru e Ganza acidentalmente vários metros no ar. Enquanto caem em queda livre para a morte, Takeru rapidamente agarra Ganza e o joga para B, que o segura no ar e cai no lago contaminado. Enquanto afunda, Takeru começa a se afogar quando, de repente, um garoto gótico suspeito aparece diante dele e o elogia por realmente mudar o mundo incivilizado, com o qual ele admite se importar. Dados os efeitos colaterais do altruísmo sem fim de Takeru, o garoto gótico o ajuda despertando a deusa do lago e fazendo a deusa com a aparência de Pégaso tirar Takeru do lago voando. Suspenso no ar, Takeru fica muito confuso, mas agradece ao cavalo voador por salvá-lo e pede uma apresentação adequada. A deusa se apresenta como Hoff, mas nesse momento o sol nasce, restaurando o lago e as plantas ao redor à sua cor natural. Vendo isso, Hoff explica que criou as flores de Ivor infundidas com propriedades de purificação e absorção de toxinas para absorver a mana estagnada do lago e purificar continuamente a terra. Depois de fazer isso por um tempo, ela eventualmente ficou sem mana para manter o processo e se transformou na estátua de pedra de Pégaso perto dos campos de flores de Ivor. Mesmo assim, as flores continuaram agindo como agentes de limpeza até que Engash e sua equipe vieram e poluíram sua água com miasma maligno. Felizmente, agora que Takeru absorveu toda a essência de mana para si, a força dela e o estado natural do lago retornaram. Dito isso, Takeru retorna aos seus amigos no chão, Hoff desaparece e os outros voltam para a aldeia. Chegando lá, Ganza se reúne com sua família, e Takeru usa magia de teletransporte para levar a si mesmo, B e Clay de volta à mansão de Belmanente em menos de um segundo. Lá, eles extraem a toxina da flor e preparam um antídoto que, felizmente, cura a pobre Millie. Depois de curar Millie, Takeru retorna à aldeia para continuar ajudando-os a reconstruir o lugar. Logo depois, ele faz manteiga, molho de soja e batata e os dá ao chefe para provar. Enquanto o chefe saboreia o prato amanteigado e levemente salgado, Takeru pede para comprar frutas lidás leves em grande quantidade para cultivá-las e vender o molho de soja que extrai delas. O chefe concorda, mas pergunta por que Takeru se interessa tanto pelas frutas lidás. Quando Takeru diz que quer popularizar o molho de soja em Belcaim e fazer de Asha a única fornecedora, o chefe pula de alegria. Logo depois, Takeru e Clay voltam para Belcaim. No caminho, Hoff aparece, se transforma numa vilã de cabelos prateados com seios enormes e se oferece para ser montaria e parceira de Takeru. Ele fica um pouco chocado com a atitude despreocupada e estranha dela, mas acaba adicionando ao seu grupo. Horas depois, Takeru e seu grupo voltam a Belcaim. Ele se encontra com Gruzos e pede para ele forjar suas tesouras de colheita, e Gruzos concorda. Depois ele sai da ferraria feliz e encontra Hoff esperando por ele. Após as formalidades, ela exige mais batata com manteiga e molho de soja, mas Takeru recusa, dizendo que ela acabou de comer umas 20. Nesse momento, Grit aparece e convida Takeru para uma breve reunião na guilda. Lá, Grit e Ariana contam a Takeru, Bi e Hoff sobre a competição anual de coleta de materiais, onde aventureiros competem por prestígio e o incentivam a participar. A princípio, Takeru tenta recusar, mas ao perceber que Belminante pediu pessoalmente sua participação, ele aceita. Momentos depois, o mestre da guilda reúne todos os participantes na entrada para explicar as regras. Para vencer, eles devem coletar a lã de 7 cores da rara ovelha arco-íris e voltar a Belcaim para apresentá-la a Belminante, que a dará à sua esposa. Contudo, durante o desafio, o mestre proíbe os participantes de receberem ajuda de membros do grupo ou de outras pessoas, pois a competição exige habilidade e destreza individuais. Ou seja, Takeru não pode receber ajuda de Clay, Bi e Hoff, ou será desqualificado. Dito isso, o mestre da guilda encerra o discurso, e Takeru, sem escolha, decide participar de forma justa. Ao iniciar o desafio, Takeru implora para sua parceira, Bi, ficar com Clay e Hoff
mas Bee começa a chorar, pois o coitadinho não quer perder o pai de vista. Vendo isso, Hoff pega o pequeno serzinho e o coloca para dormir, dando a Takeru tempo para iniciar o desafio. Takeru corre à biblioteca pública, pesquisa sobre a localização das ovelhas arco-íris e corre como o Flash para chegar lá antes. No dia seguinte, ele chega à cordilheira onde as ovelhas arco-íris vivem. Contudo, enquanto ele quebra a cabeça para colher a lã, lembra de um chamado que aprendeu na biblioteca pública e o grita para atrair as ovelhas. Em segundos, o rebanho corre até ele, e Takeru colhe lã mais que suficiente. Ao voltar a Belcaim, Takeru entrega a lã e é rapidamente declarado vencedor do concurso. Logo depois, o mestre da guilda, Grit e Wade, o chamam ao escritório para dar-lhe o título de Faz Tudo, que permite a Takeru pegar trabalhos do rank F ao B. Takeru agradece, mas o mestre o adverte para controlar sua personalidade de agradar a todos, para que sua bondade não destrua o mercado para outros aventureiros, e Takeru concorda. Em seguida, Wade e o mestre o incentivam a levar a sério a subida de rank, para que eles e todos os outros clientes de Takeru até Belminant possa respeitar seus desejos, pagando o valor justo pelos serviços. Takeru percebe que foi egoísta, pois não pensava em como os outros se sentiam. Agora que sabe, ele aceita feliz seu anel da guilda de rank Faz Tudo, e o mestre o encoraja a brilhar. Logo depois, Ariana invade o escritório e informa que um verme gigante da floresta foi avistado perto da cidade. Sem tempo, o mestre da guilda diz a Takeru e seu grupo para lidar com o verme, e eles partem. Chegando lá, se preparam para uma batalha intensa enquanto o verme rasteja de um túnel escuro. Contudo, quando estão prestes a lutar, Takeru avista a fedorenta Brolite montada nele e a chama. Assim que Brolite os reconhece, ela troca cumprimentos, desce do verme e corre para Takeru com seu corpo fedorento. Assustado, Takeru a limpa imediatamente com magia. Então ele pergunta por que ela está montando um monstro. Brolite diz ter um favor a pedir, mas ignora e tenta dar o verme a Takeru como montaria, mas ele recusa. Logo depois, todos voltam a Belcaim e festejam enquanto Takeru ajuda Brolite a se atualizar sobre tudo, incluindo a chegada da deusa ciumenta, Hoff. Após todas as histórias e brindes, Brolite pousa sua bebida e pede para entrar no grupo de Takeru. Quando Takeru aceita, ela mostra seu anel da guilda de rank A e explica como o conseguiu. No meio da discussão, Hoff de repente menciona a aura pura de Brolite como algo incrível, mas quando está prestes a expor seu segredo mais profundo, Brolite a interrompe e implora para que o guarde até ter coragem de contar a todos. Assim que Hoff se cala, Takeru pergunta sobre o favor que Brolite queria pedir. Brolite diz que quer que Takeru e os outros ajudem a encontrar sua irmã mais velha, Ludakara, que fugiu de sua terra natal. O cérebro de Takeru buga na hora. Brolite explica que Ludakara foi escolhida pela Vila Élfica para gerar a próxima geração de líderes e deveria se casar com um cara feio para cumprir o dever. Mas como ela nunca o amou, prometeu se casar apenas se alguém trouxesse um Pégaso branco. Então ela fugiu. Brolite levou a condição a sério e conseguiu um Pégaso branco. Mas quando voltou à vila, Ludakara já tinha partido. Ao ouvir isso, Takeru pergunta se eles podem trazê-la de volta. Mas quando Brolite diz que só quer saber por que ela partiu sem dizer nada, todos aceitam o trabalho e viajam para a Vila Élfica de Brolite no dia seguinte. Para acelerar a jornada, Hoff volta à sua forma verdadeira e corre até a entrada da vila. Lá, Brolite faz uma oração ao rei espírito élfico, Glebalinia, para que lhes conceda acesso à vila. Mas enquanto ela faz isso, Hoff critica a deusa como inferior a ela. Após a oração, um pequeno vórtex aparece, então Brolite o toca com os olhos fechados e desaparece no vórtex. Vendo isso, Clay e Bee fazem o mesmo. Mas antes de Takeru entrar, Hoff o avisa para ter cuidado com a verdadeira natureza de Brolite, então desaparece no vórtex. Takeru pensa nas palavras de Hoff por alguns minutos, entra no vórtex e aparece na bela vila élfica. Infelizmente, ao se reunir com os amigos, elfos arrogantes atiram flechas neles, pensando que são inimigos. Takeru ergue uma barreira para lutar, mas Brolite reconhece as pontas das flechas como sendo de seu povo, e os 3 elfos idiotas se revelam. Após uma breve conversa, seu líder, Lokar, repreende Brolite por trazer estranhos à sua terra natal. Ao ouvir isso, Brolite tenta explicar que estão ali para ajudar, mas Lokar a ignora e condena Takeru e todos com ela, incluindo Hoff. Eventualmente, Hoff se cansa dos insultos do patife arrogante. Para ensiná-lo a respeitar um deus, ela volta à sua forma de Pégaso, invoca raios do céu e os eletrocuta até a submissão. Percebendo o erro, Lokar e seus lacaios se ajoelham para pedir perdão a Hoff. Mas, como são idiotas imaturos com inteligência abaixo da média, não ouvem a resposta dela. Takeru percebe a tempo, se apresenta com provas de ser um aventureiro completo de Belcaim, o que impõe respeito e explica que Brolite é um membro importante do grupo. Satisfeito, Lokar se apresenta como guerreiro e os guia à grande árvore da vila. Lá, notam bolas de algodão flutuando e descobrem que a mana no ar está poluída. Antes de entrar, Lokar diz a Takeru e amigos para se purificarem numa fonte suspeita.
Mas Takeru lança um feitiço de limpeza surpreendentemente mais forte, purificando o ar denso de mana e a todos. Em seguida, Brolit, Takeru, Clay, Bee e Hoff se separam de Lokar e sobem pela árvore até o Palácio dos Altos Elfos. No caminho, Brolit para e, com tristeza, confessa ser secretamente uma alta elfa, esperando que a odiassem. Ao se desculpar por guardar um segredo tão grande, Takeru pergunta por que ela age como se fosse grave. Clay, que ouvia, explica que altos elfos são regidos por regras que colocam linhagem e leis acima de tudo. Ao ouvir isso, Takeru e os outros a incentivam a não se preocupar e a garantem que pode viver como quiser, desde que não machuque ninguém. Tocada, Brolit cai em lágrimas, mas logo as enxuga. Garante a Takeru que finalmente revelou o segredo que Hoff queria, e continua a guiá-los ao palácio. Lá, Brolit encontra a colega Embry e a pede para preparar uma audiência com seu irmão mais velho. Momentos depois, enquanto Takeru e os outros estão na sala de chá, um elfo anão chamado Ar entra, que Brolit identifica como seu irmão. Takeru fica chocado com o tamanho, mas se recompõe e rapidamente se apresenta e apresenta o grupo a ele. Após as formalidades, Ar nota o desconforto de Takeru ao tocarem as mãos e pergunta se ele se surpreendeu com seu tamanho. Takeru tenta esconder, mas Ar percebe e revela que é assim devido à linhagem amaldiçoada do clã. Takeru fica curioso, mas Brolit começa a chorar, falando em salvar a vila, fazendo o irmão se referir a ela como menino e pedir desculpas por ela. O cérebro de Takeru buga de novo, sem entender como Brolit é um menino, mas quando Clay e Brolit explicam que a maldição a tornou parte menina, parte menino, o rapaz começa a verificar o corpo de Brolit em busca de seu membro escondido. Logo, Takeru muda de assunto e pergunta a Ar por que as partículas de mana na vila são tão densas. Embora chocado que Takeru possa sentir, Ar diz que a concentração está ruim há 6 meses. Com pena, Takeru vai à varanda, cria uma enorme pedra mágica dourada e pede para Ar ativá-la. Em seguida, a pedra flutua alto no céu. Então, ela fica verde e libera magia de limpeza em área que purifica a mana concentrada no ar. Ao ver o quão poderoso Takeru é, R decide levá-lo a uma antiga tábua de pedra para ler as palavras ancestrais dos Altos Elfos. Lá, Takeru traduz facilmente a língua e lê a parábola na pedra, deixando R ainda mais impressionado. Basicamente, o texto prevê a extinção inevitável dos Altos Elfos e afirma que seu salvador, Takeru, virá na última hora para reviver a Terra. Embora isso possa ser verdade, Takeru não está convencido de ser o salvador, pois ainda não reviveu a Terra. Mais tarde, Takeru encontra Brolit sozinha na varanda e a pressiona para explicar sobre a maldição. Nessa época, Embry aparece e diz que a maldição é uma aflição misteriosa que se espalha entre os Altos Elfos. Aparentemente, a doença começou a surgir em bebês há várias gerações, impedindo o desenvolvimento correto de seus corpos. No entanto, há uns 50 anos, os sintomas pioraram e todo recém-nascido morria em 5 dias. Dito isso, Embry de repente cai em lágrimas ao lembrar que seu filho também foi assassinado pela maldição, e Brolit a conforta. Ao ver a dor e tristeza que a maldição trouxe aos Altos Elfos, Takeru visita a rainha Old Envia na sala do trono para discutir o assunto. Após as formalidades, Old envia à vista Bee, o bebê de um dragão ancestral, ao lado de Takeru, e o identifica como um mago de alto valor, digno do dragão. Ela fala do milagre recente que ele fez para purificar o ar impuro e o agradece muito. Mas em vez de se preocupar com isso, Takeru pergunta se houve um terremoto na época das impurezas de mana. Old envia confirma que sim, e Takeru diz que o tremor pode ter despertado um monstro que causou as impurezas, e ela acredita nele. Com isso, Takeru encerra a reunião com a rainha e marca um encontro com seus colegas em um ambiente à prova de som, para discutir o mistério da maldição. Após uma conversa, ele revela que escaneou Embry, R e a rainha e descobriu que os 3 têm problemas genéticos, pois sua linhagem se tornou homogênea demais. Aparentemente, os Altos Elfos incentivam o casamento entre irmãos, como no Alabama, para manter o sangue nobre, e isso degenerou seu pool genético. Para resolver isso, Takeru diz a Brolit que os Altos Elfos precisam introduzir sangue de fora de seu enclave. Mas enquanto Brolit chora muito, Clay pergunta como Takeru planeja derrubar uma tradição inteira. Após muita reflexão, Takeru sugere que Hoff emita um aviso divino aos Elfos para que sejam compelidos a ouvi-los. E Hoff relutantemente decide procurar Libelania para ajudar, em troca de manteiga, molho de soja e batata. Resolvido isso, ela se transforma em sua forma de Pégaso e escaneia toda a floresta ao redor da Vila Elfa com Bee para procurar a presença de Libelania. Após procurar por algumas horas e não encontrar vestígios da deusa Elfa, Hoff volta à sua forma humana e relata a Takeru e aos outros que Libelania não está em lugar nenhum.
Ao ouvir isso, Brolit imediatamente cai em desespero, mas Takeru sugere que visitem a guilda de aventureiros em algum lugar da floresta para coletar informações primeiro. Logo depois, eles chegam à guilda e encontram uma milf excêntrica com seios enormes, Sara, que se apresenta como a mestra da guilda e assedia a pobre Brolit. Enquanto Sara conversa com as garotas, Clay e Takeru verificam o quadro de pedidos, mas só encontram missões de coleta. Uma delas pede um cogumelo especial, o fungo orelha de gato. Takeru se surpreende, mas Sara explica que é um cogumelo delicioso e brilhante que cresce nas profundezas de Kito Hollow. O aumento anormal na densidade de mana ali tornou a coleta quase impossível, o que leva Takeru e sua equipe a explorá-lo. No dia seguinte, Takeru e seu grupo aceitam todas as missões do fungo, garantem a Sara que cumprirão todas e então voam em Hoth até a entrada do Hollow. Ao pousar, eles encontram vários cadáveres de animais descoloridos espalhados pela entrada do Hollow, e Brolit se aproxima despreocupadamente para investigar. Infelizmente, ao se aproximar, as partículas densas de mana no ar a sufocam, alertando o grupo. Incapaz de deixá-la morrer, Clay corre estupidamente para o espaço de mana denso para salvá-la, mas ele também logo sofre o mesmo destino. Por sorte, antes que ambos morram, Takeru purifica o ar com sua magia, e temporariamente lhes concede a capacidade de respirar. Hoth então avisa Takeru que as partículas de mana se acumularão novamente em breve. Para evitar que a história se repita, Takeru faz Clay e Brolit usarem as ferramentas mágicas que ele fez para proteger seus corpos da mana densa. Logo depois, Takeru, Clay e Brolit notam a mana insanamente densa vazando do Hollow, e Takeru sugere que Hoth espere lá fora para que ele possa fazer mais uma ferramenta mágica para ela. Ao ouvir isso, Hoth imediatamente se transforma em uma versão em miniatura de si mesma, quase do mesmo tamanho de Bee. Então ela senta nos ombros de Clay e diz a Takeru que está bem assim. Takeru e Clay ficam chocados ao ver isso, mas eventualmente seguem em frente e seguem Brolit até encontrarem seu primeiro inimigo, uma barata gigante, nojenta e frankensteiniana. A princípio, eles acham que pode ser inofensiva, mas quando a barata gigante cospe ácido neles, todos ficam em alerta máximo. Infelizmente, quando estão prestes a lutar contra aquela única, mais de 100 baratas os cercam e atacam. Mas Takeru e Clay a socam até a morte enquanto Bee as banha em fogo. Após derrubar algumas, Takeru percebe que precisam sair dali. Então ele pede para Brolit localizar a saída e eles fogem. Em certo ponto, ficam presos de novo. Mas em vez de desistir, Takeru os reúne e ativam a barreira perigosa que se expande, destruindo quase todas as baratas e mudando a forma da caverna. Após sobreviverem ao ataque das baratas, Takeru e seu grupo sentam para um farto almoço. Enquanto comem, Takeru pergunta a Brolit onde estão, e ela diz que estão na metade do caminho para o altar na parte mais profunda. Clay pergunta se o altar é dedicado à libelania, mas Brolit diz que ninguém na vila sabe para que foi feito, fazendo Takeru se perguntar se está selando algo. Após comer, Brolit continua guiando Takeru e os outros mais fundo na caverna até encontrarem o altar que ela mencionou. Lá, Takeru vê os grandes cogumelos dourados em forma de orelha de gato que Sara falou, mas, ao examiná-los, ele nota um desabamento na parede atrás do altar e se pergunta se o terremoto de seu nascimento o causou. Enquanto afasta esse pensamento, uma forte rajada de vento passa por eles e Hoth avisa que um enorme aglomerado de partículas de mana se aproxima. Logo, Takeru avista uma lesma roxa gigante produtora de ácido no teto da caverna e os alerta para ficarem atentos. A lesma salta para encará-los, e Takeru a escaneia, descobrindo ser a infame lesma negra de Kyoto, Rank esse, que aniquilou um reino inteiro com seu veneno. Ao ouvir isso, Brolit fraqueja, vira-se para Takeru e aconselha que fujam para salvar suas vidas. No entanto, Takeru decide ficar e lutar, não só por sua armadura de enredo infalível, mas também porque descobriu que a fraqueza da lesma é o fogo, algo que Bee pode produzir num piscar de olhos. Após essa descoberta, Takeru sinaliza para Clay entrar no modo Godzilla. E quando Clay faz o necessário, Brolit percebe que pode derrotar a lesma com o poder da amizade. Com o tempo se esgotando, Takeru cobre a si e a Clay com um escudo de defesa, reduz o peso de Brolit, aumenta a velocidade de Hoth e Bee. E então faz Bee banhar a lesma em fogo. Depois, a lesma irritada estende seus tentáculos para pegar Bee e Hoth, mas eles desviam dos ataques com habilidade. Enquanto isso, Clay nota uma abertura na defesa da lesma, então ele usa um pouco de sua aura com seu discurso de guerreiro, avança e corta alguns de seus tentáculos. Enquanto a lesma os regenera e continua atacando, Takeru percebe que o órgão sensorial da antena em sua cabeça é o que a faz ver seus ataques, então ele pede para Brolit atacar direto a cabeça do monstro para cortá-los. No caminho, o monstro tenta atacá-la, mas Takeru queima os tentáculos e ganha tempo até ela finalmente cortar a antena. Depois, Bee a banha em outra rodada de fogo. Mas como ainda não funciona, Takeru muda para o plano B, que é drenar toda a umidade do monstro.
Para isso, ele pega um grande pote de sal premium e o espalha na lesma, estilo à base de sal. Enquanto a lesma geme de dor, Clay desfere o golpe final, matando-a e encerrando a batalha a favor deles. Momentos depois, enquanto continuam explorando as cavernas, encontram uma colônia inteira de ovos de lesma presos nas paredes e no teto e surtam. Como estão prestes a eclodir, Takeru pensa rápido e descobre que pode destruí-los com raios ultravioleta do sol. Com isso, ele ordena que todos fechem os olhos, então cria um sol artificial que destrói todos os ovos e envia outra enorme rajada de vento. Confuso, Takeru pergunta a Hoff o que está acontecendo, e ela diz que as densas partículas de mana que cobriam a Terra desapareceram. Não só isso, mas Hoff diz que agora pode sentir a presença daquele que se autodenomina o Rei Espírito. Então, se ainda vão procurar por Libelania, precisam partir imediatamente. Com isso, todos sobem nas costas de Hoff, e em sua forma de Pégaso, ela os leva até o belo vale onde Libelania reside atualmente. No entanto, enquanto admiram o vale, a irmã mais velha de Brolite, Ludakara, é vista escondida atrás de algumas rochas com mais alguns elfos observando Takeru e seus amigos. Quando ela avista Brolite, sai e a chama. Mas em vez de um reencontro caloroso, a dupla se soca como dois neandertais burros. Takeru fica chocado, mas continua a vê-las discutir, fazer as pazes e lutar de novo sem razão. Quando se cansa da estupidez delas, ele lembra a Brolite que está quase na hora de seu jantar de nozes picantes assadas e frango frito, e que pulará o dela se não parar de lutar logo. Ao ouvir isso, Brolite larga a irmã e corre para o poço lavar as mãos para não perder o jantar. Enquanto ela está fora, Takeru se aproxima de Ludakara para vê-la, mas Ludakara garante que está bem. Após uma breve conversa, ele limpa seu corpo machucado e sujo com magia, mas Ludakara fica tão surpresa que imediatamente se identifica como uma humana divina. Nesse momento, eles veem Brolite gargarejando água e fazendo barulho. Ludakara então conta a Takeru sobre a existência imperfeita de Brolite, mas Takeru diz que está bem em ser amigo da Brolite normal, o que a deixa muito feliz. Mais tarde, Takeru prepara um grande banquete para seu grupo e os outros elfos do assentamento, passando horas comendo, bebendo e relaxando com seus anfitriões. Momentos depois, após festejar e beber à vontade, ele sai da área da festa para colocar Bi para dormir. Logo, Ludakura se junta a ele com seu filho, Tiwei, apresenta o pequeno a Takeru e diz que ele é o motivo de não querer voltar à vila. Depois ela conta a Takeru que amava tanto Brolite que queria ter um filho com ela. Mas ao saber dos anciãos perturbados que Brolite era um ser incompleto, ela ficou arrasada e fugiu. Ao ouvir suas palavras, Takeru a elogia por se esforçar, e Ludakura se emociona e chora, agradecendo pelas palavras gentis antes de se juntar ao marido para continuar a festa. No dia seguinte, eles procuram Libelania na floresta até encontrá-la. Ela parece uma Úrsula vibrante da pequena sereia, com cirurgia plástica e maquiagem horrível. Takeru tenta falar, mas o deus irritante age como um bobalhão de 200 quilos, alheio a tudo, abraçando Takeru e se esparramando nele. Infelizmente, Clay não vê o tolo, mas Hoff sim, e ela está revoltada com a desgraça de um deus. Ela acusa Libelania de virar as costas e fugir quando seu povo mais precisava. Mas Libelania revida com insultos, criando enorme tensão. Cansado da bobagem, Takeru manda-os parar de choramingar como crianças mimadas. Então ele diz a Libelania para voltar à vila com eles e resolver os problemas da geração élfica. No dia seguinte, Takeru e seu grupo, com Ludakura, o marido e o bebê, voltaram à Vila Élfica para convencer os anciãos e a rainha de que casar fora da suposta linhagem nobre resolveria seus problemas. Mas, mesmo vendo o recém-nascido, os anciãos arrogantes ainda a acusam de quebrar uma lei antiga e profanar a linhagem sagrada. Irritada, Ludakura chama os homens barbudos de tolos por não aceitarem a verdade. Mas em meio à discussão, Hoff empresta poder a Libelania e o ajuda a se materializar para colocar juízo na cabeça dos anciãos. Após sua aparição, Libelania força os anciãos élficos à submissão e os insulta, condena e despreza por serem idiotas inconsoláveis que preferem seguir uma tradição atrasada a aceitar a mudança e avançar para um futuro melhor. Enquanto isso, Takeru, Bi, Clay e Hoff saem discretamente para deixar os elfos resolverem seus problemas. Mais tarde, tomando chá, ele diz a Clay e Hoff para voltarem a Beltane no dia seguinte. Mas quando perguntam sobre Brolite, Takeru diz que ficar com a família e a irmã é melhor para ela. Bem cedo no dia seguinte, Takeru e os outros dois se encontram com os elfos superiores, que lhes desejam boa sorte e se despedem. Depois, Brolite, que também está lá, se vira para eles e implora a Takeru e aos outros para ficarem. Mas Takeru diz que precisam voltar às suas vidas o mais rápido possível. Com isso, Brolite começa a chorar, pois a realidade a atinge de que talvez nunca mais os veja.
Takeru sente muito por ela, mas como é o melhor, ele parte com os outros e volta para Belt Cane. Lá, pega sua nova tesoura e continua seus trabalhos de coleta de materiais por cerca de um mês. Um dia, Takeru, Clay e Hoff pedem a Bee para assar um monstro para seus materiais, e Bee faz um bom trabalho. Para a próxima aventura, Takeru diz que passarão férias no oceano. Mas, enquanto pensam em como fazer, Broly aparece em seu grande verme fedorento e diz a Takeru que voltou para se juntar a eles de vez. Enquanto Takeru discute, o anjo que o reencarnou observa do céu e se maravilha com a eficácia da mudança de Takeru no mundo atrasado até agora. Takeru aceita Broly de volta ao grupo, e eles passam as férias na praia comendo sashimi e conversando o dia todo. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Takeru? Deixe-nos saber nos comentários. Para mais resumos de animes, assista a este vídeo.